Ok, pessoal, retomando o nosso assunto sobre estruturas de seleção, agora falando sobre seleção composta, tá? Aí eu apresento a vocês aqui como vai ser a estrutura que nós iremos adotar nos nossos pseudocódigos, tá? Quando a gente tratar de uma seleção composta. Olha só, a gente vai ter aqui se, aí abre e fecha parênteses, aí tu vai colocar a tua condição, tá? Abre e fecha chaves, coloca trecho de código que será executado se a condição for verdadeira, tá? Aí aqui vai vir os teus comandos, né? Aqui vem então o teu bloco, se for verdadeiro, pode ter um comando ou vários comandos. Se não, apresenta a vocês a palavra se não, tá? Então se for verdadeiro, ele executa isso aqui. Se não for verdadeiro, ele executa esse outro bloco aqui. Então, de forma geral, o que a gente vê aqui? O primeiro bloco ele sempre é executado se for verdadeiro. Se esse cara aqui der falso, se essa condição não for atendida, ele vai executar o se não. Então o se não ele é executado quando a condição do se for falso, der falso. Então se isso aqui der falso, aí ele executa o se não, tá? É a alternativa, né, que ele tem, por exemplo, se isso aqui der verdadeiro, ele executa isso aqui. Se não, qual a única alternativa que ele tem? É executar esse outro bloco aqui, tá? Lembrando que tu usa isso aqui para deixar claro o que ele deve fazer caso o primeiro bloco dê falso, tá? Então, se a condição der verdadeira, ele executa isso aqui. Se não, aí tu deixa claro no código explícito o que ele tem que fazer caso o primeiro bloco dê falso. Aí ele executa o se não, tá? Aqui o exemplo ó, exemplo da festa, né? Tem uma variável aqui, do tipo lógico, masculino, aí o valor verdadeiro para o masculino. Aí foi perguntado aqui, se masculino for igual a falso, entrar. Se não, imprima pagar. Ou seja, aqui é o masculino verdadeiro. Se masculino for falso, ou seja, se for uma mulher, pode entrar. Se não, o que ele tem que fazer? Ele tem que pagar, tá? Essa é a condição do exemplo. Esse aqui são exemplos de como outros autores vão utilizar, tá? O se. Então você pode encontrar se, então se não, tá? Se aí sem parênteses, sem chaves, enfim. Tá? Então mais um exemplo de como se pode encontrar. Pode ser que vocês encontrem assim também, ó. Se, condição, aí botar esse símbolo aqui. Então, aí início do então, vários comandos, fim, indicando que é o fim desse bloco do então. Se não, aí ele bota mais uma sequência de comandos aqui. E aí representa depois fim do se. Tá? Isso é só como se pode encontrar na literatura. E aí aqui os autores colocam de forma geral como é a leitura de um se, né? De um se então. Se então, se não. A seleção composta. Seleção composta seria se, aí tu coloca a tua expressão lógica, o teu teste. Se der verdadeiro, então ele executa uma ação ou um bloco de ações. Tá? Se não der verdadeiro essa expressão lógica aqui, então ele não vai executar aqui, né? Se der falso, ele cai no se não. Se não, aí ele executa uma ação primitiva ou um bloco de ações e aí finaliza, no caso aqui, finaliza o se. E aí ele indica que terminou a instrução atrás de um ponto e vírgula. Tá? Então só para que a gente possa ver como seria a leitura da execução de uma seleção composta, ok? Aqui eu apresento a vocês mais um exemplo, e já puxando para a linguagem de programação. Aqui no pseudocódigo nós teríamos se A maior que B, imprima B. Tá? Se não, imprima A. Então, se o A for maior que o B, ele imprime o B. Se não, se o A for menor que o B, imprime o A. Aí, como é que a gente vai escrever em Python? A gente vai botar assim, ó, se A maior que B, dois pontos, né, tá? E aí, se isso aqui é verdadeiro, esse teste dá o tab e coloca o comando que tem que ser executado. Se não, aqui o se não é else, tá? Else, dois pontos. E aí o comando do else, o bloco dele, né, só dá um tab, tudo que tiver depois desse tab vai ser executado pertencendo ao else, ok? Então, se a condição for verdadeira, ele executa essa linha aqui, lembrando sempre da tabulação. Se não, em Python é else, aí coloca a tabulação e mais o comando ou o bloco de comandos que vai ser executado no else.
Como seria em Java? Aqui teria if, aí bota a condição, e aqui no Java também é else, olha. Aí ele só faz botar abre e fecha a chave para representar. Isso aqui é só curiosidade, certo, pessoal? E na linguagem R também, ó, se, aí bota A maior que B, abre e fecha chaves. Else também, else em R, tá? Aí abre e fecha a chave, bota a mensagem para imprimir, tá? Então nota mais uma vez que a sintaxe da linguagem Python é muito mais simples de se trabalhar, tá? Aqui eu tenho mais um exemplo, ó. Aqui eu quero dar destaque a essa outra palavra reservada aqui da linguagem Python, elif, tá? Ela também se encaixa aqui nesse assunto de seleção composta. Então, no mesmo cenário aqui, ó, se A maior que B, imprima B, se não, imprima A. Aí, nesse caso, na linguagem Python, nós temos aqui, ó, A igual a 33 e o B igual a 33, aí ele colocou se B maior que A, imprima B é maior que A. Is greater than A. Aí botou aqui elif, seria a mesma coisa que está escrito else aqui, tá? Só que nesse caso, tu colocas o é como se fosse a junção do else com o if, né? Aí vocês devem ter notado que o else, né, o senão, ele não tem condição aqui, né? No entanto, o if tem. E aí, os criadores da linguagem Python, eles juntaram o else com o if. E saiu o elif. E aí, o que acontece? No caso do else, ele é executado se o bloco de cima der falso, né? O do if. E ele não tem condição. Mas o elif, o elif, ele tem condição. É como se, já que ele é metade else, metade if, né? Então, se esse bloco aqui der falso, ele vem executar para cá. E aí, como ele é metade if também, então ele permite colocar uma condição, tá? Então, a vantagem de utilizar o elif é que tu pode deixar mais claro o que ele vai executar caso a primeira situação aqui der falso, ele vai executar aqui, né? E aí tu ainda pode colocar uma condição para ele testar se realmente ele deve entrar aqui, tá? Então, a diferença do else para o elif, que o else tu não pode colocar uma condição. Ó. Nota. Colocou o else 2 pontos e aí já executa o bloco aqui. No caso do elif, tu pode colocar uma condição aqui, aí depois bota 2 pontos, tá? Se as condições anteriores não forem verdadeiras, tente essa condição. É basicamente como a gente vai raciocinar, tá? Então ele vai testar essa condição aqui. Se ela não for verdadeira, aí ele vai testar uma outra condição. Se essa aqui der falsa, ele testa essa outra aqui, tá? Agora falando sobre a seleção encadeada, tá? Vou fazer uma pausa nesse vídeo para ele não ficar tão longo e a gente volta comentando sobre seleção aninhadas ou encadeadas.